Neoterra, o renascer da civilização. Mangá de ação e estratégia, estilo anime, com construção de civilização e artes marciais. Duração, 20 a 30 minutos. Cena 1, o mundo em ruínas. O sol nasce sobre um mundo devastado. A câmera percorre uma cidade destruída, coberta por vegetação e destroços. Ossadas humanas e carros enferrujados indicam que o mundo como conhecíamos chegou ao fim. Narrador, voz épica, 100 anos se passaram desde o colapso. A humanidade perdeu tudo: tecnologia, conhecimento, ordem, e agora, os sobreviventes vivem como tribos primitivas, esquecidos de seu próprio passado. Em meio às ruínas, um jovem desperta. Kai, 18 anos, cabelos bagunçados e olhar afiado. Ele veste roupas simples, mas carrega um diário antigo com diagramas científicos. Kai, se levantando, confuso. Então é verdade. O mundo que conhecíamos, acabou. Ele olha para o diário, onde há um desenho de uma cidade futurista. Kai, determinando-se. Mas se a humanidade construiu uma vez, eu vou reconstruí-la. O título do episódio aparece na tela com uma trilha sonora épica. Neoterra, o renascimento da humanidade. Cena 2, o primeiro passo, sobrevivência. Kai explora a floresta, coletando madeira e pedras afiadas. Ele constrói ferramentas rudimentares, como lanças e machados. Aos poucos, outros sobreviventes começam a se juntar a ele. Lina, jovem guerreira, de 20 anos, forte e determinada, cruzando os braços. Você quer reconstruir a civilização? Você fala bonito, mas sem força, sua cidade não vai durar um dia. Ela se aproxima e desafia Kai para um duelo de artes marciais. Kai hesita, mas aceita. O combate é rápido e intenso, com golpes rápidos e técnicas ágeis. No final, Kai perde, mas sorri. Kai, ofegante, se levantando. Então, você me ensina? Lina, surpresa, depois sorrindo. Eu gosto do seu espírito. Tá bom, gênio, eu te ensino a lutar. Mas você me ensina essa tal de civilização. Cena 3, o crescimento da vila. Com a força de Lina e a inteligência de Kai, a vila cresce. Eles constroem casas de madeira, plantam alimentos e criam um sistema de água potável. Kai desenvolve armas simples, como bestas e lanças afiadas, enquanto Lina treina guerreiros para proteger a vila. Velho Goran, um ancião da vila, observando o progresso. Eu já vivi muitos anos, nunca vi alguém fazer tanto em tão pouco tempo. O garoto pode mesmo trazer o futuro de volta. A câmera mostra a vila vista de cima, agora bem estruturada. Mas a paz não dura muito. Cena 4, o primeiro conflito, a chegada dos predadores. Um grupo de guerreiros cruéis, liderados por Rain, um brutamontes com cicatrizes e armadura improvisada, invade a vila. Rain, rindo, segurando um machado. Uma vila organizada, cheia de comida? Parece um ótimo lugar para saquear. Os invasores atacam, mas Lina e os guerreiros da vila enfrentam eles em um combate brutal. Kai, usando sua inteligência, ativa armadilhas que fazem os inimigos caírem em buracos ou ficarem presos em redes. Rain luta contra Lina, um combate feroz e cheio de técnicas marciais. Lina vence e imobiliza o brutamontes. Kai, olhando para os inimigos rendidos, pensativo. Se continuarmos só lutando, não vamos reconstruir nada. Ele propõe uma trégua. Os inimigos podem se juntar à vila e trabalhar, em vez de destruí-la. Alguns aceitam, outros fogem. Cena 5, o avanço da ciência e das artes marciais. Com mais pessoas, a vila se expande. Kai descobre uma antiga fundição e começa a criar ferro. Ele forja armas melhores e Lina desenvolve um novo estilo de combate baseado em velocidade e precisão.
Treinamentos intensos ocorrem. Lina ensina técnicas de combate enquanto Kai desenvolve armaduras leves para os guerreiros. Lina, observando a vila crescer, impressionada. Eu achava que você era só um sonhador. Mas você realmente está construindo algo incrível. Kai, sorrindo de leve. Isso é só o começo. Cena 6, a ameaça do Reino de Ferro. A câmera corta para um castelo imenso, onde o tirano Lord Vorak observa um mapa. Lord Vorak, sorrindo cruelmente. Uma nova civilização surgindo? Interessante. Se querem reconstruir o mundo, terão que me servir ou serem destruídos. Ele ordena seus exércitos para marchar contra Neoterra. O perigo está se aproximando. Cena 7, o chamado para a batalha final. Kai e Lina reúnem todos na vila. A tensão está no ar. Eles sabem que uma guerra se aproxima. Kai, subindo em uma pedra, olhando para todos. Durante 100 anos, o mundo foi apenas sobrevivência. Mas agora, nós temos algo mais, um futuro. A multidão vibra. Lina levanta sua lança. Lina. E nós vamos lutar para protegê-lo. Corte para a cidade vista de cima. Soldados treinando, engenheiros construindo catapultas, ferreiros forjando armas. A guerra está prestes a começar. Cena final, o mistério do passado. Em uma instalação subterrânea, monitores antigos ligam sozinhos. Um cientista sobrevivente, de aparência misteriosa, observa Neoterra de longe. Cientista misterioso. Eles finalmente começaram a reconstruir. Mas será que estão prontos para o que vem a seguir? A tela escurece. Fim. Música épica sobe. Logotipo do canal aparece. Fim. Chamado para a ação. Tela preta com texto e voz do narrador. Narrador. A batalha final está chegando, e o passado esconde segredos perigosos. Quer ver o que acontece a seguir? Então inscreva-se e ative o sininho para não perder a continuação. Neoterra, a Guerra pelo Futuro, Parte 2. Cena 1, o presságio da guerra. A câmera percorre Neoterra, agora uma cidade em crescimento. Torres de vigia, muros de madeira reforçados, ferreiros trabalhando sem parar. Mas a tensão está no ar. Narrador, voz intensa. A nova civilização nasceu. Mas para sobreviver, terá que enfrentar sua maior prova. Corte para Kai e Lina em uma sala estratégica, analisando um mapa. Pequenos exércitos inimigos estão se movendo na direção deles. Kai, pensativo, com os braços cruzados. Lord Vorak não vai esperar. Ele quer esmagar Neoterra antes que cresçamos mais. Lina, cerrando os punhos. Então que venha. Vamos ensinar a ele que não somos presas fáceis. Eles se olham e assentem. A guerra está chegando. Cena 2, o inimigo ataca. A câmera corta para um exército gigantesco marchando. Lord Vorak lidera do alto de um cavalo negro, usando uma armadura pesada. Lord Vorak, com um sorriso cruel. Eu avisei. Quem não se ajoelha, morre. Setas flamejantes são disparadas contra Neoterra. A cidade entra em alerta. Guerreiros se preparam, barricadas são erguidas. A primeira onda de ataque começa. Soldados inimigos avançam, mas caem em armadilhas inteligentes criadas por Kai. Arco e flecha fogo. Kai, com um sorriso confiante. Ciência e estratégia vencem força bruta. Lina e os guerreiros entram em combate. Artes marciais misturadas com táticas modernas, lutas rápidas e intensas. Kimono de artes marciais, espadas cruzadas. O combate dura horas. Kai percebe que a batalha não pode continuar assim. Eles precisam de um golpe decisivo. Cena 3, o plano de contra-ataque. Kai reúne os líderes da cidade em uma reunião urgente. Ele desenha um novo plano no mapa. Mapa Mundi. Kai,
Se atacarmos diretamente, vamos perder. Mas se cortarmos o suprimento deles, podemos virar o jogo. Lina lidera um grupo de guerreiros furtivos para queimar os estoques de comida e armas do exército de Vorak. A missão é perigosa, mas eles aceitam. A cena alterna entre Lina e seus guerreiros se infiltrando na base inimiga, derrotando guardas com golpes precisos e queimando os suprimentos. Fogo. Lina, sorrindo enquanto vê os estoques em chamas. Sem comida, sem armas, vamos ver como Vorak lida com isso. Enquanto isso, Kai e o restante da cidade resistem ao ataque. Mas então, algo inesperado acontece. Cena 4, o despertar do passado. No meio da batalha, um estrondo ecoa na floresta. Algo se ativa debaixo da terra. Corte para um laboratório subterrâneo, onde monitores antigos piscam. Um cientista misterioso observa tudo pelo sistema de vigilância do passado. Cientista misterioso, sussurrando para si mesmo. Eles chegaram longe, mas será que estão prontos para o que está por vir? Uma máquina antiga começa a despertar, algo poderoso está prestes a emergir. Cena 5, a virada na guerra. Lord Vorak percebe que seu exército está ficando sem suprimentos. Seus soldados começam a se rebelar, e a moral despenca. Lord Vorak, furioso, esmagando um cálice de metal na mão. Isso não pode estar acontecendo. Eu sou o futuro. Kai vê a oportunidade e ordena um ataque total. Lina lidera os guerreiros em um avanço final. Fogo e espadas cruzadas. O combate é intenso. Kai, mesmo sem ser um grande lutador, usa a inteligência para derrubar Vorak, ativando uma armadilha mecânica que o aprisiona. Kai, olhando nos olhos de Vorak. Seu reinado de terror acabou. Os soldados inimigos, sem liderança, fogem. Neoterra venceu a guerra. Cena 6, um novo mundo, um novo desafio. A cidade comemora. Fogos iluminam o céu. Neoterra agora é reconhecida como uma potência. Mas, a paz dura pouco. Kai sente algo estranho no ar. Câmera corta para o laboratório subterrâneo. Uma porta gigante se abre, revelando uma cidade perdida do passado, cheia de tecnologia desconhecida. Cientista misterioso. O verdadeiro desafio começa agora. A tela escurece. Fim. Música épica sobe. Logotipo do canal aparece. Fim. Chamado para a ação. Tela preta com texto e voz do narrador. Narrador. A guerra foi vencida, mas o passado esconde segredos que podem mudar tudo. Quer ver o que acontece a seguir? Então inscreva-se e ative o sininho para não perder a continuação. Neoterra, o segredo escondido, parte 3. Cena 1, a calmaria antes da tempestade. A câmera percorre Neoterra. A cidade agora está mais avançada, muros reforçados, ruas bem estruturadas e torres de defesa aprimoradas. Mas no olhar de Kai, há inquietação. Narrador, voz intensa. A guerra contra Lord Vorak foi vencida, mas algo muito maior está prestes a despertar. Kai observa a cidade do alto de uma torre, enquanto Lina se aproxima. Lina, cruzando os braços. Você devia estar comemorando, não está feliz com a vitória? Kai, sério, olhando para o horizonte. Algo não está certo, Lina. Desde aquela noite, eu sinto que algo foi ativado. Como se estivéssemos sendo observados. De repente, um estrondo ecoa da floresta. O chão treme, e a terra começa a se abrir. Cena 2, a cidade perdida do passado. Uma estrutura gigantesca emerge das profundezas. Uma cidade subterrânea avançada, cheia de torres metálicas e luzes piscando. Kai, Lina e os outros observam espantados. Velho Goran, olhos arregalados, sussurrando. Isso era real, a antiga cidade tecnológica.
De dentro das ruínas, drones e autômatos antigos despertam. Alguns hostis, outros apenas funcionando como se nada tivesse acontecido por séculos. Kai e Lina exploram o local e encontram um cientista misterioso esperando por eles. Cena 3, o Guardião do Passado. O cientista misterioso veste um traje tecnológico e tem marcas no rosto que parecem circuitos brilhantes. Cientista misterioso, voz calma, mas poderosa. Bem-vindos, eu sou o último guardião do passado. E vocês acabam de despertar o futuro. Ele explica que esta cidade foi selada há séculos para evitar um colapso global. Mas agora que foi descoberta, pode ser a salvação, ou a destruição de tudo. Kai, curioso, começa a estudar os sistemas antigos, enquanto Lina treina novos guerreiros para defender Neoterra caso algo saia errado. Cena 4, o perigo desperta. Enquanto exploram a cidade subterrânea, um robô colossal é ativado. Seus olhos brilham em vermelho, e ele começa a destruir tudo ao redor. Robô titânico, voz mecânica, ameaçadora. Ameaça detectada, eliminação iniciada. Kai e Lina lutam contra o robô em um combate eletrizante. Arco e flecha, espadas cruzadas, colisão. Usando inteligência, Kai descobre um ponto fraco na máquina e, junto com Lina, conseguem desativá-lo. Mas, a luta despertou algo ainda mais assustador. Cena 5, a verdadeira ameaça, o retorno do Titã. A câmera corta para uma gigantesca porta metálica se abrindo lentamente. De dentro dela, uma silhueta monstruosa aparece. Cientista misterioso, assustado, recuando. Não, não. Ele acordou. A câmera mostra um titã biomecânico, uma fusão de máquina e carne, com olhos brilhando de pura energia destrutiva. Titã mecânico, voz profunda e aterrorizante. A humanidade não deveria ter despertado. A tela escurece. Música épica sobe. Logotipo do canal aparece. Fim, chamado para a ação. Tela preta com texto e voz do narrador. Narrador. O passado esconde segredos, mas alguns deveriam ter ficado enterrados. O que será de Neoterra agora? Quer ver o que acontece a seguir? Então inscreva-se e ative o sininho para não perder a continuação. O que essa parte 3 traz? Marca de verificação, mistério profundo sobre a antiga civilização. Marca de verificação, exploração de ruínas futuristas e tecnologias perdidas. Marca de verificação, ação intensa com combates contra máquinas antigas. Marca de verificação, o despertar de uma ameaça gigantesca. O chamado do destino. Em uma vila pacata cercada por vastas florestas e montanhas imponentes, vivia Elias, um jovem simples que trabalhava como ferreiro ao lado do pai. Ele nunca sonhara com aventuras, apenas desejava uma vida tranquila, moldando ferro e aço. No entanto, o destino tinha outros planos para ele. Certa noite, uma luz azulada brilhou no céu, seguida por um estrondo ensurdecedor. Curioso, Elias seguiu o clarão até uma clareira oculta na floresta, onde encontrou uma estranha espada cravada em uma pedra. O metal reluzia com um brilho sobrenatural, e símbolos desconhecidos percorriam sua lâmina. Ao se aproximar, uma voz ecoou em sua mente: Elias, você foi escolhido. A escuridão está se erguendo, e apenas o verdadeiro portador da lâmina estelar pode impedi-la. Confuso e assustado, Elias hesitou, mas algo dentro dele o impulsionou a estender a mão. Assim que tocou a espada, um calor percorreu seu corpo, e memórias que não eram suas invadiram sua mente. Visões de antigos heróis, batalhas contra forças sombrias e um reino à beira da ruína. No dia seguinte, anciões da vila confirmaram a profecia: a lâmina estelar escolhia um novo guardião a cada geração para enfrentar o mal que despertava a cada século. Elias, que nunca empunhara uma espada de verdade, agora carregava o peso de um legado ancestral. Sem tempo para dúvidas,
partiu em sua jornada. Ao longo do caminho, encontrou aliados improváveis, uma maga exilada, um guerreiro caído em desgraça e uma ladina de passado misterioso. Juntos, enfrentaram criaturas sombrias, desvendaram segredos esquecidos e marcharam rumo ao confronto final com o Senhor das Sombras. Elias, o simples ferreiro, tornava-se, pouco a pouco, o herói que o mundo precisava. Mas a maior batalha ainda estava por vir. Elias e a Lâmina Estelar. O Despertar da Sombra, parte 2. Elias havia aceitado seu destino. Após encontrar a Lâmina Estelar e partir de sua vila, ele seguiu viagem ao lado de seus novos aliados. A maga exilada Selene, o guerreiro caído Dorian e a ladina misteriosa Caelite. O grupo atravessava terras desconhecidas em busca do Templo dos Guardiões, onde Elias aprenderia a verdadeira extensão de seus poderes. No entanto, a escuridão já se espalhava pelo reino. Criaturas das trevas surgiam cada vez com mais frequência, e o nome do Senhor das Sombras era sussurrado em vilas e cidades, trazendo medo e desespero. A jornada ao Templo dos Guardiões. Os 4 viajantes enfrentaram tempestades mágicas, bandidos e bestas corrompidas até alcançarem as ruínas de Eldoria, onde estava a entrada secreta do templo. Mas não estavam sozinhos. Um grupo de guerreiros encapuzados os aguardava, servos do Senhor das Sombras, liderados por um cavaleiro negro de armadura flamejante. Os inimigos atacaram sem hesitar. Elias, ainda inexperiente no combate, tentou segurar sua espada, mas sentiu o peso da responsabilidade esmagá-lo. Foi Dorian quem interveio, bloqueando um golpe mortal e permitindo que Selene conjurasse um escudo mágico para protegê-los. Caelite, ágil como uma sombra, encontrou um caminho alternativo para dentro do templo. O grupo recuou, escapando por um corredor oculto, deixando para trás o eco das risadas sombrias do Cavaleiro Negro. O teste da Lâmina Estelar. Dentro do templo, Elias encontrou um santuário onde antigos espíritos o aguardavam. Eles revelaram que a Lâmina Estelar não era apenas uma arma, era uma chave. Para despertar seu verdadeiro poder, ele precisaria enfrentar seu maior medo, a dúvida dentro de si mesmo. Submetido a um teste espiritual, Elias foi transportado para um mundo ilusório, onde viu sua vila em chamas, seus amigos derrotados e o reino mergulhado em trevas. A voz do Senhor das Sombras ecoou em sua mente: você não é um herói. Você é apenas um ferreiro, um garoto fraco tentando segurar um poder que não lhe pertence. Mas então, em meio ao desespero, Elias se lembrou do motivo pelo qual havia começado essa jornada: proteger aqueles que amava. Ele ergueu a espada, e a lâmina estelar brilhou com um poder que ele nunca havia sentido antes. As ilusões se dissiparam, e ele despertou, agora ligado à verdadeira essência da arma. O inimigo espreita. Enquanto Elias emergia mais forte do que nunca, o Cavaleiro Negro observava de longe. Retirando seu capacete, revelou seu rosto, uma cicatriz corte. Elias e a Lâmina Estelar. O Eclipse Sombrio, parte 3. O peso da batalha ainda estava nos ombros de Elias enquanto ele e seus companheiros seguiam pelo caminho oculto que os levou para fora do Templo dos Guardiões. O brilho da lâmina estelar ainda pulsava em sua mão, como se ecoasse a energia recém-despertada dentro dele, mas Elias não conseguia esquecer os olhos ardentes do Cavaleiro Negro. Ele não era como os servos das sombras que haviam enfrentado antes. Havia algo de diferente nele, algo de familiar, a revelação dos guardiões. Depois de horas de viagem, o grupo encontrou abrigo em uma caverna escondida. Selene traçou runas protetoras ao redor da entrada, enquanto Dorian afiava sua espada e Caelite observava o horizonte com expressão pensativa. Você sentiu? Não sentiu? Perguntou Selene, quebrando o silêncio. Elias ergueu os olhos. Sentir o quê? A maga hesitou por um momento antes de continuar. O poder do Cavaleiro Negro.
Não era apenas escuridão, havia algo conectado a você. Elias franziu a testa. Desde o momento em que havia enfrentado aquele guerreiro sombrio, uma sensação estranha o incomodava, como se houvesse um laço invisível entre os dois. Kaelit, que raramente se mostrava preocupada, olhou para ele e disse: "Acho que já sabemos quem ele é." Dorian assentiu, seu rosto endurecido. O Cavaleiro Negro, ele foi o último portador da lâmina estelar. Elias sentiu um frio na espinha. O último guardião da espada sagrada? Como alguém assim poderia ter se tornado um servo do Senhor das Sombras? A caminho da Cidadela Sombria, não havia mais tempo para dúvidas. O grupo seguiu em direção ao Coração Sombrio, a cidadela do inimigo. Pelo caminho, passaram por aldeias devastadas, florestas enegrecidas pela magia negra e rios contaminados com o toque da escuridão. A cada passo, a lâmina estelar brilhava mais forte, como se soubesse que seu verdadeiro confronto se aproximava. Quando chegaram aos portões da cidadela, foram recebidos por um exército de sombras. Criaturas deformadas rastejavam entre os destroços, enquanto guerreiros espectrais patrulhavam as torres. No centro, no alto de uma escadaria de pedra negra, o Cavaleiro Negro os aguardava. "Finalmente, você chegou." Sua voz ecoou, grave e cheia de algo que Elias não esperava. O jovem herói ergueu a lâmina estelar. "Quem é você de verdade?" O Cavaleiro Negro retirou o elmo, revelando um rosto marcado por cicatrizes e olhos que já haviam sido cheios de luz, mas agora eram consumidos pela escuridão. "Eu sou aquele que falhou antes de você, Elias. Eu fui o escolhido. Mas o Senhor das Sombras, ele me quebrou." Elias sentiu seu coração acelerar. Esse era o destino que o aguardava. Caso falhasse, você ainda pode lutar, gritou Selene. O Cavaleiro Negro fechou os olhos. "Eu não posso ser salvo. Mas talvez, eu possa lhe dar uma chance." Então, num movimento rápido, ele sacou sua própria lâmina negra e avançou. Elias ergueu sua espada. O destino do mundo dependia daquela batalha. Continua. Elias e a lâmina estelar. O último confronto, parte 4. A tempestade rugia sobre a cidadela sombria. Raios iluminavam o céu enquanto Elias e o Cavaleiro Negro se encaravam no topo da escadaria de pedra. Atrás deles, seus aliados enfrentavam o exército das sombras, mas para Elias, naquele momento, só havia um inimigo. O Cavaleiro Negro ergueu sua lâmina escura, e um redemoinho de energia sombria se formou ao seu redor. "Você não entende, Elias." Sua voz era carregada de tristeza e raiva. "Esta espada não é um presente. É uma maldição." Elias apertou o cabo da lâmina estelar, sentindo seu brilho pulsar como um coração. "Talvez seja. Mas eu não vou fugir do meu destino." O Cavaleiro Negro sorriu de forma sombria. "Então venha me enfrentar, e prove que merece carregá-la." A batalha final. O chão tremeu quando as lâminas colidiram. O impacto lançou faíscas mágicas no ar, e a energia das duas espadas criou ondas de choque que sacudiram a cidadela. Elias atacou com toda a sua força, mas o Cavaleiro Negro era rápido. Sua espada de trevas bloqueava cada golpe com precisão mortal. Elias sentiu o peso do combate. Cada movimento do inimigo era calculado, como se ele já soubesse exatamente o que Elias faria antes mesmo de ele agir. "Você hesita." O Cavaleiro Negro girou a lâmina e desferiu um golpe brutal, arremessando Elias para trás. "Assim como eu hesitei." Elias se levantou com dificuldade. Seu corpo estava dolorido, sua respiração ofegante. Mas então, algo dentro dele mudou. Ele não estava sozinho. Ele se lembrou de Selene, Dorian e Kaelit lutando ao seu lado. De sua vila, de seu povo, de tudo pelo que lutava. Ele segurou a lâmina estelar com firmeza. A luz brilhou mais intensamente, e pela primeira vez, ele sentiu a verdadeira essência da espada. "Eu não sou você. E eu não serei corrompido."
o sacrifício do Cavaleiro Negro. O Cavaleiro Negro hesitou por um instante. Elias avançou, sua lâmina cortando a escuridão. O golpe atingiu o coração do inimigo, mas em vez de gritar de dor, o Cavaleiro Negro sorriu. Então você finalmente entendeu. A escuridão começou a se dissipar. A armadura negra se desfez em cinzas, revelando um homem de olhos cansados e uma cicatriz no rosto. Eu fui fraco, Elias. Mas você pode quebrar esse ciclo. A sombra se desprendeu dele e rugiu, tentando encontrar outro hospedeiro. Elias não hesitou. Ele ergueu a lâmina estelar e, com um golpe final, destruiu a escuridão. O Cavaleiro Negro caiu de joelhos. Obrigado. E então, ele desapareceu, o novo guardião. O silêncio tomou a cidadela. O exército das sombras começou a se dissipar. Elias se virou e viu seus amigos observando. Selene sorriu aliviada, Dorian acenou em respeito e Caelite simplesmente cruzou os braços com um sorriso de canto. Elias olhou para a lâmina estelar. Ele ainda era um ferreiro, mas agora, era também um guardião. A batalha estava vencida, mas sua jornada estava apenas começando. Fim, por enquanto. A lenda do Cavaleiro Caído. O primeiro guardião da lâmina estelar. Prólogo. O escolhido da luz. Muito antes de Elias empunhar a lâmina estelar, outro guerreiro foi escolhido pelo destino. Seu nome era Orion Valdric, um cavaleiro de coração nobre e alma inabalável. Ele não era um ferreiro, nem um simples aldeão. Orion era um dos generais do reino de Astralis, um líder respeitado por sua bravura e lealdade. Quando a escuridão começou a se espalhar pelo mundo, as antigas profecias indicavam que um guerreiro deveria empunhar a lâmina estelar para enfrentar o Senhor das Sombras. E Orion foi o escolhido. A batalha contra as trevas. A jornada de Orion o levou através de reinos devastados e batalhas desesperadas. Ele enfrentou horrores que ninguém deveria testemunhar, liderando exércitos contra as forças do mal. Mas quanto mais ele lutava, mais ele percebia que a guerra não poderia ser vencida apenas com espadas e estratégias. Quando finalmente chegou à fortaleza do Senhor das Sombras, Orion se encontrou diante de uma verdade cruel: ele estava sozinho. Seus aliados haviam caído, seu reino estava em ruínas, e a própria lâmina estelar começava a enfraquecer. Foi então que o inimigo lhe fez uma oferta: a queda do guardião. O Senhor das Sombras não tentou matá-lo. Em vez disso, ofereceu-lhe um acordo. Você lutou bem, Orion. Mas e se eu lhe dissesse que essa guerra é um ciclo eterno? Que a luz e a escuridão sempre retornarão, não importa quantos heróis surjam? Orion hesitou. Eu posso lhe dar poder. Não para destruir o mundo, mas para salvá-lo de seu sofrimento. O cavaleiro estava exausto. Ele viu os rostos de seus amigos mortos, os inocentes que não conseguiu proteger. Se aceitasse o poder da escuridão, poderia reconstruir o que foi perdido. Poderia impedir que outro guerreiro passasse pelo mesmo destino. E assim, Orion cedeu. O nascimento do Cavaleiro Negro. Quando tomou a mão do Senhor das Sombras, a lâmina estelar gritou em protesto. Sua luz se apagou, e Orion sentiu a escuridão preencher seu coração. Seu nome foi esquecido, e ele passou a ser conhecido apenas como o Cavaleiro Negro, o guardião caído que agora protegia o próprio inimigo que um dia tentou derrotar. Ele se tornou uma lenda temida, um espectro nas sombras, aguardando a chegada do próximo portador da lâmina estelar, mas no fundo de sua alma, uma parte de Orion ainda lutava. Uma parte que esperava que um dia, um verdadeiro herói surgisse. E esse herói, era Elias. Fim. Título: Renascimento de Gênesis. Capítulo 1. O silêncio do mundo. Há séculos, a humanidade avançava de maneira incansável em direção ao progresso. Tecnologias incríveis haviam sido criadas, viagens interplanetárias estavam no horizonte, e a inteligência artificial começou a moldar o futuro.
Mas então, no ápice desse esplendor, algo incompreensível aconteceu. Todos os seres humanos na Terra, de repente, foram petrificados. Um fenômeno misterioso, que ninguém soubera explicar, transformou cada pessoa, de jovens a idosos, em estátuas de pedra, imutáveis e sem vida. O mundo mergulhou em um silêncio absoluto. Entre as ruínas de uma civilização moderna, um garoto chamado Uriah despertou, despetrificado de sua condição após um milênio de petrificação. Ao abrir os olhos, percebeu que o mundo não era mais o que ele conhecia. O concreto e o aço deram lugar a florestas exuberantes, rios limpos e uma natureza que tomava conta das cidades desertas. Nenhum humano parecia estar por perto. Yuri era um jovem prodígio, um apaixonado por ciência e invenções. Antes de ser petrificado, ele estudava nas melhores universidades do mundo e sonhava em usar seu conhecimento para revolucionar a Terra. Agora, com o mundo a seus pés e as memórias de sua antiga vida com muita companhia, ele percebeu que a única maneira de restaurar a humanidade seria recriar as bases do conhecimento que haviam sido perdidas. Capítulo 2. O despertar da ciência, determinada a não ser consumida pela desesperança, Yuri começou a investigar os vestígios da antiga civilização. Usando seu talento, ele começou a pesquisar as ruínas das cidades. Encontrou fábricas de papel, equipamentos abandonados, peças de máquinas que um dia foram poderosos motores da indústria. Com paciência e perícia, ele começou a realizar experiências simples: água filtrada, eletricidade rudimentar, observações da fauna e flora ao seu redor. Foi em uma dessas investigações que Yuri fez uma descoberta surpreendente. Em uma velha biblioteca de uma universidade, ele encontrou um livro intacto sobre química avançada e física quântica. Isso o inspirou a montar um plano para recriar tecnologias antigas, começando pela eletricidade. O primeiro passo foi criar uma bateria funcional. Yuri usou o conhecimento que possuía para fundir metais e criar um gerador simples, acionado por mecanismos movidos a ar. Ele sabia que, para avançar na reconstrução da sociedade, ele precisaria de mais do que apenas conhecimentos básicos. Precisava dominar a ciência como nunca antes. Capítulo 3. Encontro com a resistência. Com o tempo, Yuri começou a perceber sinais de vida humana. Embora a maioria das pessoas tivesse sido petrificada, alguns pequenos grupos de seres humanos haviam sobrevivido, mas de uma maneira incomum. Alguns deles não haviam sido petrificados, mas estavam vivendo em cavernas isoladas ou em pequenas comunidades espalhadas pela terra, totalmente desconectados das tecnologias passadas. Em uma dessas viagens, Yuri encontrou um grupo que estava começando a formar uma nova sociedade. Eles haviam desenvolvido suas próprias técnicas de sobrevivência, cultivando alimentos, criando ferramentas rudimentares e até tentando reproduzir os conhecimentos antigos, mas sem sucesso. Eles estavam à procura de um líder, alguém que pudesse guiá-los para a reconstrução. Yuri, com seu vasto conhecimento de ciência e tecnologia, se ofereceu para ajudar. A resistência, como se autodenominavam, recebeu o mundo de braços abertos. No entanto, eles eram céticos, pois havia uma velha lenda entre eles: quem buscar o conhecimento, encontrará um preço. Eles acreditavam que a tentativa de reviver as antigas tecnologias poderia trazer algo mais do que o esperado. Yuri, no entanto, estava decidido a usar a ciência para reconstruir a humanidade, sem temer as consequências. Capítulo 4. O desafio de Gênesis. Enquanto Yuri e a resistência começavam a reconstruir laboratórios e estabelecer fontes de energia, uma sombra se ergueu sobre eles. Em uma das cavernas mais profundas do planeta, uma velha sociedade secreta chamada Gênesis despertou. Gênesis era um culto que acreditava que a humanidade deveria permanecer petrificada para evitar a destruição total. Eles viam as inovações de Yuri como um erro, uma tentativa de trazer
Renascimento de Gênesis, Parte 2. Capítulo 6. A centelha da Revolução. Após meses de pesquisa e desenvolvimento, Yuri Akira e a resistência haviam feito avanços significativos. Com a criação de baterias rudimentares, fornos de alta temperatura e até um sistema básico de comunicação via sinais de rádio, a civilização começava a renascer. Mas o inimigo não permanecia inerte. O culto Gênesis, liderado pelo enigmático sumo sacerdote Kael, via a tecnologia como uma ameaça ao equilíbrio do mundo e preparava um ataque devastador. A resistência sabia que, para sobreviver, precisariam de mais do que ciência. Precisavam de estratégia. Yuri começou a ensinar os membros do grupo sobre química, física e engenharia. Muitos aprenderam rapidamente, enquanto outros temiam que o mesmo conhecimento que um dia levou ao colapso da humanidade poderia trazer sua destruição mais uma vez. O primeiro grande passo da resistência foi a construção de uma torre de transmissão, com um rádio de longo alcance. Se houvesse mais sobreviventes pelo mundo, eles precisavam encontrá-los. Se há outros como nós, precisamos nos unir antes que Gênesis nos destrua, disse Yuri, enquanto ajustava os circuitos improvisados do rádio. A primeira transmissão ecoou pelo mundo selvagem. Aqui é Yuri Akira, falando da fortaleza da resistência. Se você estiver ouvindo isso, a humanidade ainda tem esperança. Venha até nós. Mas alguém inesperado ouviu essa mensagem. Capítulo 7. O chamado das sombras. No coração de uma cidade em ruínas, uma mulher despertava de um longo sono de pedra. Helena Strauss, uma cientista renomada antes da petrificação, conseguira se libertar. Mas, diferente de Yuri, ela não estava sozinha. Acompanhavam-na soldados e pesquisadores de um antigo projeto ultrassecreto do governo, conhecido como Projeto Éden. Helena, ao ouvir a transmissão de Yuri, rapidamente compreendeu a situação. Alguém já começou a reconstrução. Interessante, murmurou para si mesma. Ela reuniu seus aliados e traçou um plano: encontrar Yuri antes que Gênesis o fizesse. Mas havia um problema. Durante seu tempo petrificada, Helena havia desenvolvido teorias assustadoras sobre o que causou a petrificação em primeiro lugar. Se estivesse certa, o verdadeiro inimigo ainda não havia se revelado. Capítulo 8. A Marcha da Guerra. Enquanto Yuri e seus aliados expandiam a resistência, Gênesis preparava um ataque brutal. Kael, o líder do culto, não era apenas um fanático. Ele possuía conhecimento sobre a antiga civilização e segredos sobre a petrificação que ninguém mais sabia. A ciência corrompe. A civilização deve permanecer adormecida. Yuri é um risco para o equilíbrio do mundo e deve ser eliminado, Kael declarou para seus seguidores. Gênesis marchou em direção à fortaleza da resistência, portando armas primitivas e estratégias de guerrilha. Eles não precisavam da tecnologia para vencer, tinham números, fé e anos de experiência em combate. A primeira batalha entre a resistência e Gênesis foi brutal. Apesar das defesas tecnológicas de Yuri, os ataques rápidos e organizados dos guerreiros de Kael destruíram parte dos equipamentos, e muitos aliados foram capturados. Yuri percebeu que apenas a ciência não bastava. Precisavam aprender a lutar. Foi então que um novo aliado apareceu. Se quer vencer essa guerra, precisa de táticas e armas. Era Helena Strauss, que finalmente havia encontrado Yuri, mas o que ela revelou mudaria tudo. Capítulo 9. O segredo da petrificação. Helena revelou que antes do colapso, havia trabalhado no Projeto Éden, um experimento ultrassecreto que envolvia tecnologia avançada de manipulação genética e ondas eletromagnéticas. A petrificação não foi um acidente. Foi um experimento que deu errado. Yuri ficou chocado. Durante anos, ele acreditou que o evento havia sido natural ou causado por alguma anomalia cósmica. Mas agora, ele sabia que alguém ou algo havia planejado tudo isso. Helena continuou.
E se eu te disser que posso reverter a petrificação em massa? A esperança brilhou nos olhos de Yuri. Mas havia um problema. O dispositivo necessário para essa reversão estava em posse de um antigo laboratório subterrâneo, agora controlado por Gênesis. Se quisessem salvar a humanidade, precisariam invadir a fortaleza do inimigo, e Kael já os esperava. Capítulo 10 O último desafio. Com o tempo se esgotando, Yuri, Helena e a Resistência reuniram tudo o que tinham para a batalha final contra Gênesis. Mas Kael, o sumo sacerdote, guardava uma última surpresa. Ele revelou que a petrificação não era apenas um experimento mal-sucedido, mas um meio de proteger a humanidade de algo muito pior. Vocês querem acordar o mundo, mas não fazem ideia do que dorme com ele. Nos últimos momentos antes do confronto, Yuri e seus aliados finalmente entenderam: Gênesis não temia a ciência. Eles temiam o que aconteceria quando toda a humanidade despertasse. Agora, a resistência precisava tomar uma decisão: despertar a humanidade e arriscar enfrentar o desconhecido. 2. Manter o mundo adormecido e aceitar um novo destino. A batalha final estava prestes a começar. Continua. A cidade de Eldoria e o Rei Sábio. Na vasta terra de Eldoria, cercada por montanhas majestosas e rios cristalinos, existia uma cidade lendária governada por um líder justo e sábio, Rei Aldric. Desde jovem, Aldric foi treinado para governar com sabedoria, aprendendo com os anciãos e ouvindo o povo. Seu objetivo era transformar Eldoria em uma cidade próspera, onde todos tivessem segurança, comida e oportunidades. No entanto, seu reinado não foi fácil. Grupos de mercadores corruptos tentavam manipular o comércio, os nobres exigiam privilégios, e ameaças vinham das cidades vizinhas. Mas Aldric nunca recuava diante dos desafios. Com inteligência e estratégia, ele estabeleceu novas leis, construiu escolas e fortaleceu as defesas da cidade. Um dia, um exército inimigo ameaçou Eldoria. Os generais aconselharam guerra, mas Aldric decidiu agir diferente. Ele convidou o líder rival para uma negociação. Com palavras firmes e promessas de um comércio justo, evitou um massacre e ainda garantiu a paz entre os reinos. Com o tempo, Eldoria se tornou um símbolo de prosperidade, e Aldric ficou conhecido como o Rei da Justiça. Seu nome ecoava pelos séculos como um exemplo de liderança e sabedoria. Título: O Último Refúgio. A nave Aurora cruzava o espaço profundo quando foi atingida por uma tempestade de asteroides. O impacto foi devastador. Sistemas falharam, motores entraram em colapso e, em questão de minutos, a nave mergulhou em direção a um planeta desconhecido. O choque foi brutal. Dos 10.000 tripulantes, apenas 5.000 sobreviveram à queda. Quando saíram dos destroços, encontraram um mundo hostil, repleto de vegetação densa e criaturas estranhas. O ar era respirável, mas a sensação de perigo era constante. Não demorou para que percebessem que estavam longe de qualquer resgate. Divididos pela necessidade de sobrevivência e pela escassez de recursos, os sobreviventes logo se organizaram em grupos. Alguns acreditavam que a melhor chance de escapar era reconstruir a nave e enviar um sinal de socorro. Outros viam o planeta como um novo lar e queriam estabelecer uma colônia. E havia aqueles que, movidos pelo medo e pelo desespero, estavam dispostos a tudo para garantir sua própria sobrevivência. Além desses grupos, surgiu um novo, os Filhos do Destino. Liderados por uma cientista chamada Miriam, eles acreditavam que a queda da Aurora não fora um acidente, mas um chamado do universo para que construíssem uma nova civilização sob novos princípios. Rejeitavam a tecnologia e tentavam se integrar à natureza do planeta, desenvolvendo uma espiritualidade baseada nas forças do novo mundo.
o primeiro conflito surgiu quando um dos grupos, liderado pelo engenheiro Raul, começou a monopolizar os destroços úteis para a reconstrução. O grupo de Helena, uma médica determinada, acreditava que a prioridade deveria ser garantir alimento, abrigo e segurança. Já o grupo de Sombra, um ex-soldado de passado misterioso, começou a acumular armas improvisadas e agir nas sombras. Enquanto isso, os filhos do destino recusavam-se a tomar partido, pregando um retorno à simplicidade. Quando Helena descobriu que Raul e sua equipe escondiam peças essenciais para um possível resgate, confrontou-o. A discussão se transformou em um embate físico, e pela primeira vez o sangue foi derramado no novo mundo. Enquanto isso, Sombra observava à distância. Ele sabia que o verdadeiro perigo não vinha apenas do planeta desconhecido, mas do que os humanos eram capazes de fazer uns aos outros quando a sobrevivência estava em jogo. O tempo corria contra eles. A natureza do planeta era imprevisível e, a cada noite, criaturas ferozes rondavam os acampamentos. No horizonte, tempestades elétricas anunciavam desafios ainda maiores. Seria possível unir os grupos antes que fosse tarde demais? Ou estariam condenados a repetir os mesmos erros da humanidade em um mundo novo? A luta pela sobrevivência havia apenas começado. Recife, a cidade perdida na dimensão sombria, era um dia comum em Recife. O sol brilhava forte sobre o Marco Zero, os barcos cruzavam o Capibaribe, e as ruas fervilhavam com a energia de sempre. Mas, sem aviso, tudo mudou. Um clarão ofuscante cobriu o céu, e a cidade inteira foi envolvida por uma névoa densa. Quando a névoa dissipou, Recife não estava mais no mesmo lugar, os moradores se viram cercados por um mundo estranho e sombrio. O céu era sempre acinzentado, sem sol ou estrelas. O mar havia desaparecido, e no lugar dos rios, um líquido espesso e escuro corria lentamente. Os prédios ainda estavam de pé, mas parecia que décadas haviam se passado em poucos minutos. As fachadas estavam rachadas, a vegetação se espalhava descontrolada e os postes de luz piscavam erraticamente. A luta pela sobrevivência, nos primeiros dias, o caos tomou conta. Supermercados foram saqueados, e as pessoas tentavam entender o que estava acontecendo. Os celulares não funcionavam, rádios apenas transmitiam chiados, e não havia sinal de vida fora da cidade. Logo, pequenos grupos começaram a se formar para garantir a sobrevivência. Um grupo liderado por Helena, uma engenheira elétrica, começou a restaurar energia em alguns bairros. Já o professor Mário, historiador e profundo conhecedor da cidade, liderou uma expedição para explorar os arredores e entender onde estavam, mas Recife não estava sozinho nesse novo mundo. Criaturas sombrias, com olhos brilhantes e corpos esqueléticos, começaram a surgir nas noites sem lua. Elas atacavam os desprevenidos, forçando os habitantes a erguer barricadas e criar estratégias para se proteger. O mistério da nova dimensão. Conforme os dias passavam, Helena e sua equipe conseguiram reativar algumas antenas de rádio e captaram uma transmissão misteriosa em código Morse. O professor Mário encontrou um antigo manuscrito em uma biblioteca abandonada que mencionava um evento semelhante ocorrido séculos atrás. Recife teria sido sugado para essa dimensão por conta de uma falha na estrutura da realidade. A única esperança estava em uma antiga construção subterrânea na Praça do Arsenal. Segundo os registros, ali existia um dispositivo criado para reverter a anomalia. Mas o tempo era curto. As criaturas ficavam mais agressivas a cada noite, e recursos começavam a se esgotar. A última tentativa, com um grupo de voluntários, Helena e Mário seguiram para o subterrâneo. O caminho era perigoso, e muitos não chegaram ao destino. Mas ao ativarem o dispositivo, um novo clarão tomou conta da cidade. Quando abriram os olhos, estavam de volta ao Recife de antes. O sol brilhava, os rios corriam,
e a cidade estava como sempre fora. Mas, entre os moradores que voltaram, todos sabiam, algo havia mudado. Alguns ainda viam sombras nos becos, outros escutavam sussurros na noite. Recife havia voltado, mas será que realmente escapou? Aqui está a sua lenda. A lenda da Batalha dos 10 Exércitos. Há muito tempo, quando o mundo ainda era jovem e os reinos disputavam terras e glórias, houve uma guerra que ficou conhecida como a Batalha dos 10 Exércitos. Essa guerra não foi travada apenas por ouro ou poder, mas pelo domínio sobre a lendária Pedra dos Destinos, um artefato místico capaz de conceder sabedoria infinita ao seu portador. O início da guerra, a Pedra dos Destinos repousava no Vale Sombrio, um local sagrado protegido por uma antiga ordem de magos. Quando rumores se espalharam de que o selo que protegia a pedra havia se enfraquecido, os maiores impérios da época se prepararam para a guerra. 10 grandes exércitos marcharam em direção ao Vale Sombrio. 1. Os Cavaleiros de Arantor, guerreiros montados em feras aladas, vindo das terras geladas do norte. 2. Os Filhos da Areia, nômades velozes e mortais, mestres da guerra no deserto. 3. Os Senhores de Ferro, soldados de armaduras negras, comandados por um rei tirano. 4. O Clã das Sombras, assassinos furtivos que lutavam sem serem vistos. 5. Os Dragões de Fogo, guerreiros forjados nas chamas dos vulcões do sul. 6. Os Guardiões da Luz, um exército de paladinos que buscavam destruir o mal. 7. Os Filhos do Trovão, bárbaros poderosos que clamavam pelas tempestades. 8. Os Elfos Dourados, seres imortais que empunhavam arcos e lâminas encantadas. 9. Os Gritos do Abismo, criaturas das trevas que emergiam da terra para espalhar o caos. 10. Os Magos do Crepúsculo, feiticeiros cujos poderes rivalizavam com os próprios deuses. Cada exército tinha seus próprios motivos para entrar na guerra, mas todos almejavam o mesmo prêmio, a grande batalha. No dia do eclipse, os 10 exércitos se encontraram no Vale Sombrio. O céu se encheu de flechas flamejantes, trovões ecoaram dos tambores de guerra, e o chão tremeu com a marcha dos guerreiros. Durante 7 dias e 7 noites, o combate foi brutal. Os dragões de fogo incendiaram os campos, enquanto os elfos dourados lançavam flechas certeiras contra os senhores de ferro. O Clã das Sombras atacava nas trevas, eliminando líderes inimigos, enquanto os Guardiões da Luz enfrentavam as forças demoníacas dos Gritos do Abismo. Os Magos do Crepúsculo conjuraram uma tempestade arcana tão poderosa que o próprio tempo pareceu congelar. Mas nem mesmo sua magia impediu o avanço dos Filhos do Trovão, que romperam linhas de defesa como uma avalanche. O fim da guerra e o desaparecimento da pedra. No 8º dia, quando o campo de batalha estava coberto de corpos e sangue, um jovem guerreiro, de uma tribo esquecida, conseguiu se aproximar da Pedra dos Destinos. Seu nome era Kael, um órfão sem nação. Ao tocar a pedra, uma luz intensa iluminou o Vale Sombrio. Todos os guerreiros congelaram, incapazes de se mover. Kael, com lágrimas nos olhos, percebeu o verdadeiro peso daquele artefato. Ele não trazia sabedoria, mas sim desespero e destruição. Sem hesitar, Kael ergueu sua lâmina e partiu a pedra ao meio. O céu rugiu em fúria, e um grande terremoto abriu fendas na terra, engolindo a relíquia e grande parte dos exércitos. Quando o silêncio caiu sobre o campo de batalha, restavam apenas lendas. Os poucos sobreviventes voltaram para seus reinos, carregando as cicatrizes daquela guerra maldita. O legado da batalha. Até hoje, dizem que as ruínas do Vale Sombrio escondem segredos antigos e que o espírito de Kael ainda vaga por lá, protegendo o mundo da loucura da Pedra dos Destinos. Os 10 exércitos nunca mais se reuniram, e a história serviu de aviso para todas as gerações futuras. Algumas batalhas não devem ser travadas, e alguns poderes são perigosos demais para serem desejados. E assim nasceu a lenda da Batalha dos 10 Exércitos. Título:
o herdeiro da cidade perdida. No coração de um vale esquecido pelo tempo, cercado por montanhas imponentes e florestas densas, havia uma cidade lendária chamada Eldoria. Durante séculos, ela prosperou sob o comando de uma linhagem de líderes sábios, mas uma maldição antiga a condenou ao isolamento e ao esquecimento. Arthur Montenegro era um jovem comum que vivia na cidade grande, trabalhando como arquiteto e tentando sobreviver às pressões da vida moderna. Um dia, recebeu uma carta inesperada de um advogado desconhecido. A mensagem era clara: ele havia herdado uma cidade inteira. Sem compreender como isso era possível, Arthur viajou até o local indicado na carta. O caminho era desafiador, e conforme se aproximava do vale, sentia um misto de fascinação e receio. Ao chegar, encontrou ruínas de uma civilização magnífica, mas esquecida. Pessoas ainda viviam ali, em condições precárias, esperando por um governante que trouxesse Eldoria de volta à sua glória. Descobriu então que era descendente direto da antiga linhagem de governantes, e que seu avô, o último líder legítimo, havia partido em busca de uma solução para a maldição e nunca mais retornara. Arthur hesitou. Ele não tinha experiência em governar, muito menos em lidar com mistérios e lendas antigas. Contudo, guiado por conselheiros leais e pelo diário deixado por seu avô, Arthur começou a restaurar a cidade. Enfrentou resistência de grupos que preferiam o isolamento e teve que desvendar os segredos da maldição que assombrava Eldoria. Aos poucos, descobriu que a maldição não passava de uma manipulação histórica usada por um grupo para manter o controle sobre o povo. Com coragem e inteligência, Arthur desfez os enganos do passado, trazendo conhecimento, infraestrutura e esperança para Eldoria. A cidade começou a florescer novamente, e ele percebeu que não era apenas um arquiteto de prédios, mas também de sonhos e de um novo futuro. Assim, o jovem herdeiro, antes um desconhecido, tornou-se o líder que Eldoria precisava. Sua jornada provou que a verdadeira realeza não está no sangue, mas na vontade de fazer o bem. A história dos 12 escolhidos para salvar o mundo. Em um mundo à beira do colapso, 12 jovens de diferentes partes do planeta foram escolhidos por uma força misteriosa conhecida como o Guardião das Almas. Eles não tinham nenhuma ligação entre si, mas todos possuíam habilidades especiais. Cada um deles representava uma parte essencial da humanidade: coragem, sabedoria, compaixão, inteligência, força, e muitas outras virtudes fundamentais para a sobrevivência do mundo. O cenário era sombrio. O céu estava coberto por nuvens negras, e as águas dos oceanos estavam se elevando a cada dia. O mundo estava sendo ameaçado por um poder antigo e maligno, que despertara das profundezas da terra. Apenas os 12 escolhidos poderiam unir seus poderes para enfrentar o que parecia impossível. Os 12 eram: 1. Leonardo, o líder corajoso, que possuía a habilidade de controlar o fogo. 2. Isabela, a sábia, que podia ler e manipular o tempo. 3. Mateus, o bondoso, com o poder de curar qualquer ferida. 4. Gabriela, a estrategista, que controlava a mente das criaturas da natureza. 5. Carlos, o sábio guerreiro, que invocava forças da terra e dos minerais. 6. Raquel, a criativa, com o poder de criar ilusões e manipular a percepção. 7. Diego, o veloz, que podia se mover à velocidade da luz. 8. Ana, a empática, que se conectava com as emoções dos outros e ajudava a aliviar os medos. 9. Ricardo, o engenheiro, com a habilidade de criar máquinas extraordinárias e soluções tecnológicas. 10. Clara, a forte, com a capacidade de invocar os ventos e controlar a atmosfera. 11. Felipe, o reflexivo, que podia ver o futuro através de sonhos. 12. Mariana, a determinada, com a habilidade de invocar águas e controlar os mares. Juntos, formaram uma aliança impossível,
mas necessária para salvar o mundo da destruição. Eles partiram em uma jornada épica, enfrentando monstros, enigmas e desafios naturais, enquanto o guardião das almas lhes dava dicas e orientação. Cada um tinha uma missão pessoal, e juntos, precisavam unir suas forças para selar a fonte do mal antes que fosse tarde demais. Durante a jornada, os 12 aprenderam o verdadeiro significado da amizade, do sacrifício e da união. Cada um teve que enfrentar seus próprios medos e inseguranças, mas a confiança mútua os fortaleceu. Finalmente, após uma batalha épica contra um monstro ancestral, os 12 escolhidos usaram suas habilidades combinadas para selar a ameaça e restaurar o equilíbrio do mundo. A vitória deles não foi apenas sobre o mal externo, mas sobre a transformação interior que cada um passou. Eles salvaram o mundo, mas, mais importante, salvaram a humanidade, trazendo de volta a esperança e a paz. Agora, o céu voltou a brilhar e os mares se acalmaram. As florestas e cidades se regeneraram. O guardião das almas, satisfeito com o sucesso, revelou aos escolhidos que sua missão não havia terminado. Eles seriam os novos protetores do mundo, sempre prontos para defender a Terra de futuras ameaças. Agora, vou criar uma imagem dos 12 escolhidos em sua jornada. Escolhido, o legado do primeiro herói. Era uma vez, em um mundo marcado por eras de luz e trevas, um lendário herói conhecido como Aldren. Ele empunhava a espada do sol, uma lâmina sagrada capaz de banir as trevas. Com essa arma, ele derrotou o tirano Lorde Obscuro e selou sua essência nas profundezas do abismo sombrio. Seu feito trouxe paz por gerações, porém, como toda lenda, o tempo levou Aldren e sua história começou a se apagar. Até que um dia, um jovem chamado Kael, órfão de origem humilde, começou a ter visões estranhas. Sonhava com uma espada brilhante, vozes antigas o chamavam pelo nome e sombras começavam a persegui-lo. A verdade veio à tona quando o ancião do vilarejo revelou que Kael era um descendente direto de Aldren, herdeiro da espada do sol e do dever de proteger o mundo. O selo do abismo sombrio estava enfraquecendo, e o Lorde Obscuro retornaria. Sem escolha, Kael partiu em sua jornada, enfrentando desafios, descobrindo poderes adormecidos em seu sangue e desvendando segredos da linhagem dos escolhidos. Mas, ao contrário de seu ancestral, ele teria que encontrar um novo caminho para derrotar a escuridão, pois a espada do sol não era mais suficiente. Assim começava sua lenda. Planeta Êxodo. Ninguém soube explicar exatamente o que aconteceu. Em um instante, a Terra era como sempre foi, cheia, movimentada, caótica. No instante seguinte, 5% da população simplesmente desapareceu. Milhões de pessoas sumiram sem aviso, sem padrão aparente. E quando voltaram a abrir os olhos, não estavam mais no seu mundo, o novo planeta era inóspito. Chamaram-no de Êxodo. O céu tinha um tom lilás, as árvores eram retorcidas e azuladas, e 2 sóis queimavam com intensidade desigual. O ar era respirável, mas carregava um cheiro metálico e estranho. O solo, arenoso e escuro, escondia criaturas que se moviam silenciosas sob a superfície. A confusão inicial foi substituída pelo medo. Havia médicos, engenheiros, agricultores, crianças, idosos, pessoas comuns arrancadas de suas vidas e jogadas em um pesadelo alienígena. Alguns tentaram esperar um resgate. Outros acreditavam que aquilo era o fim. Mas logo perceberam que a única escolha era sobreviver. No começo, pequenos grupos se formaram. Comida e água eram prioridade, mas nada no planeta parecia ser familiar ou seguro. Alguns animais nativos eram passivos, enquanto outros caçavam na escuridão. A cada noite, os gritos ecoavam ao longe, lembrando a todos que Êxodo não era um lugar acolhedor. Uma mulher chamada Camila, bióloga na Terra, tornou-se uma líder improvisada.
Ela percebeu que algumas plantas locais tinham propriedades nutritivas e medicinais. Um ex-militar chamado Davi organizou grupos de defesa contra as criaturas que atacavam durante a noite. Com o tempo, improvisaram moradias, criaram sistemas de coleta de água e começaram a explorar mais do planeta, mas então veio a descoberta que mudou tudo: ruínas. Estruturas imensas, cobertas por símbolos desconhecidos, sugeriam que Êxodo já fora lar de uma civilização avançada. O que aconteceu com eles? Teriam sido vítimas das mesmas ameaças que agora rondavam os humanos? E mais importante, haveria uma maneira de voltar para casa? Enquanto buscavam respostas, uma nova ameaça surgiu. Algumas pessoas começaram a desenvolver habilidades estranhas, força sobre-humana, resistência ao calor, sentidos aguçados. O teletransporte não os havia apenas trazido para um novo planeta. Ele havia os mudado. Agora, com o desafio de reconstruir uma sociedade e entender seus próprios corpos, os sobreviventes de Êxodo precisavam decidir: tentar retornar à Terra ou aceitar que aquele novo mundo era sua nova casa? A luta pela sobrevivência havia se tornado algo muito maior. Os 12 pilares do Reino Sagrado. No lendário Reino Sagrado de Eldoria, existia uma ordem de guerreiros imbatíveis conhecidos como os 12 Pilares. Eram os maiores espadachins da história, cada um empunhando uma lâmina sagrada, forjada pelos deuses e dotada de um poder único. Enquanto os 12 pilares estivessem de pé, Eldoria permaneceria invencível. Por séculos, protegeram o reino de ameaças sombrias, exércitos bárbaros e até deuses caídos. Mas um novo perigo surgiu: o reino de Draquinor, uma nação sombria que há séculos nutria ódio contra Eldoria. Liderados pelo temível rei Malacar, os guerreiros de Draquinor portavam armas amaldiçoadas e marchavam para a guerra, os 12 pilares e suas espadas lendárias. 1. Leonos, o leão dourado, espada da vitória, amplifica sua força e torna seus cortes imparáveis. 2. Silfia, a tempestade celeste, espada dos ventos, permite ataques à velocidade do relâmpago e cortes à distância. 3. Darius, o punho de Titã, espada da terra, faz o solo tremer e rachar a cada golpe. 4. Esran, o guardião arcano, espada arcana, conjura feitiços e absorve magia. 5. Freia, a lâmina lunar, espada da lua, brilha no escuro e pode cortar sombras e ilusões. 6. Cael, o fogo eterno, espada ígnea, chamas indestrutíveis queimam tudo que toca. 7. Selene, a ilusão sombria, espada das sombras, cria cópias ilusórias e ataca de todos os ângulos. 8. Baldric, o escudo de ferro, espada titânica, imensa e indestrutível, pode repelir qualquer ataque. 9. Naia, a sacerdotisa celestial, espada sagrada, cura aliados e purifica maldições com cada golpe. 10. Gareth, o caçador fantasma, espada da invisibilidade, corta sem ser vista e permite-se mover sem ser detectado. 11. Orin, o arauto da morte, espada negra, drena a vida dos inimigos e fortalece seu portador. 12. Teron, o senhor do tempo, espada temporal, acelera e desacelera o tempo ao redor do usuário. O início da guerra, Draquinor lançou seu ataque de forma brutal. Criaturas demoníacas conjuradas por seus feiticeiros devastaram vilarejos inteiros, e seus guerreiros de elite, os 6 generais das trevas, desafiaram os pilares diretamente. O rei de Eldoria convocou os 12 pilares para defender a capital, Luminares, última fortaleza do reino. Mas mesmo os maiores guerreiros do mundo podem ser superados quando o inimigo carrega uma força sombria que desafia os deuses. Enquanto batalhas sangrentas ocorrem em todos os cantos do reino, uma dúvida surge entre os pilares: será que suas lâminas sagradas são o bastante para derrotar o poder sombrio de Draquinor? Ou será que o reino sagrado cairá diante da escuridão?
O príncipe general de Pernambuco, guardião do povo e da honra. Era uma vez, em um canto encantado do mundo, um país chamado Principado de Pernambuco. Localizado entre o mar azul turquesa e vastas florestas tropicais, esse pequeno e próspero reino era único. Uma mistura de tradição monárquica com disciplina militar. O principado era governado por Dom Heitor de Albuquerque, um general honrado que havia dedicado sua vida ao exército antes de ser coroado príncipe general de Pernambuco. Seu passado militar lhe conferia uma postura firme e uma reputação de justiça implacável, mas também de grande sabedoria e compaixão. Dom Heitor acreditava que o verdadeiro poder vinha do povo. Por isso, instituiu o Conselho das Vilas, onde representantes de todas as regiões do Principado se reuniam para discutir as necessidades e desejos da população. Ele ouvia cada proposta com atenção, fosse de um fazendeiro do sertão ou de um pescador do litoral. Sob seu governo, as escolas foram reformadas, o sistema de saúde foi fortalecido, e as cidades floresceram com arte, cultura e ciência. A segurança era exemplar, não pela força das armas, mas pela confiança que o povo depositava em seu líder. Todos os anos, Dom Heitor fazia questão de visitar cada vila, a cavalo, vestido não com sua farda de general, mas com roupas simples, conversando com os habitantes como um amigo. Seu lema era: um príncipe forte não é o que impõe medo, mas o que inspira respeito e esperança. Com o passar dos anos, o Principado de Pernambuco se tornou conhecido no mundo todo como um exemplo de liderança equilibrada, onde a espada servia a paz e a coroa, ao povo, e assim, enquanto Dom Heitor reinasse, dizia-se que o sol nunca se punha sobre a alegria do povo pernambucano. Capítulo 2 O sopro do vento do norte. Nos primeiros 10 anos de reinado de Dom Heitor de Albuquerque, o Principado de Pernambuco viveu tempos dourados. Mas como todo bom conto, a paz logo seria posta à prova. Do outro lado das montanhas do Agreste, havia um reino vizinho, chamado República das Dunas Altas, governado por um ambicioso chanceler chamado Otávio Corrêa, que invejava a estabilidade e a popularidade do Principado. Ao contrário de Dom Heitor, Otávio comandava com mão de ferro, explorando seu povo e censurando qualquer voz de oposição. Certo dia, chegou ao palácio de Dom Heitor um jovem mensageiro, Mateu, vindo de uma vila do norte chamada São Jerônimo da Serra. Ele trouxe notícias preocupantes. Soldados da República das Dunas Altas estavam se aproximando da fronteira, disfarçados como comerciantes, sondando o terreno e espalhando boatos entre o povo. Ao ouvir isso, Dom Heitor convocou seu fiel conselheiro e amigo de infância, o sábio padre Joaquim, e sua filha, a estrategista e capitã da Guarda Real, Luísa de Albuquerque, conhecida como a Rosa de Aço. Juntos, formavam um trio respeitado e temido, cada um representando uma virtude: sabedoria, coragem e justiça. Pai, disse Luísa, com os olhos brilhando de determinação, não podemos esperar que o inimigo revele suas intenções. Devemos agir com prudência, mas firmeza. Concordo, disse Padre Joaquim, acariciando a barba branca. Mas lembrem-se, a força da espada é curta. É preciso vencer com o coração e a razão. Dom Heitor então traçou um plano. Em vez de confrontar o chanceler com guerra, enviaria uma missão diplomática secreta para buscar aliados dentro da própria República das Dunas Altas. Pessoas cansadas do regime opressor que pudessem se levantar por liberdade. E assim começou a jornada de Mateu, Luísa e um grupo de leais escudeiros rumo às terras desconhecidas, onde descobriram que a semente da rebelião já estava plantada, mas também que os espiões do chanceler sabiam mais do que pareciam. Capítulo 3 A missão dos ventos velados. Na calada da noite, Luísa de Albuquerque partiu rumo ao norte com seu pequeno grupo. Mateu, o jovem mensageiro, Íria, uma arqueira do sertão com fama de nunca errar o alvo, e Baltazar, um velho vaqueiro de fala mansa e força impressionante. A missão era clara:
encontrar os simpatizantes da liberdade dentro da República das Dunas Altas e evitar uma guerra. Para evitar as patrulhas inimigas, o grupo viajou pelos antigos caminhos do vento, uma rota esquecida que cortava as matas e os sertões, usada há séculos por cangaceiros e viajantes. Mas esse caminho também era conhecido por outro nome, Estrada das Lendas, pois dizem que por ali andam espíritos antigos, protetores do povo e da terra. Na segunda noite, acamparam perto de um riacho cristalino. Mateu, curioso e falante, perguntou: Capitã Luísa, você já ouviu falar do Caboclo do Trovão? Dizem que ele aparece nas noites de lua cheia, protegendo os justos. Baltazar deu um sorriso torto. Não ria disso, menino. Quando eu era pequeno, vi o caboclo com meus próprios olhos, montado num cavalo feito de nuvem e relâmpago. Naquela mesma noite, uma tempestade repentina os acordou. Raios cortavam o céu e uma figura montada apareceu à distância, envolta em luz. O trovão rugiu como se fosse uma voz. A figura parou diante de Luísa, que não mostrou medo. Filha da terra forte, disse o espírito, o coração do povo vibra por liberdade, mas a escuridão no trono das dunas é densa. Siga pelo caminho da lua nova e encontrarás a chave. E como veio, desapareceu. No dia seguinte, eles seguiram as pistas deixadas pelo Caboclo do Trovão. Chegaram até uma pequena vila escondida chamada Candeeiro das Almas, onde viviam exilados, poetas e guerreiros silenciosos, todos contra o governo de Otávio Corrêa. Lá, Luísa encontrou Aurélio, um antigo coronel das Dunas Altas que havia se voltado contra o chanceler. Ele revelou que Otávio estava se preparando para invadir o principado, mas que o povo das dunas estava prestes a se rebelar, e só precisava de uma faísca. Capítulo final: O Levante da Aurora. Enquanto Luísa e seus companheiros fortaleciam a aliança com os rebeldes da República das Dunas Altas, no Principado, Dom Heitor preparava seu povo não com armas, mas com sabedoria. Convocou assembleias em cada vila, explicou a situação com clareza e pediu união. O povo, que confiava profundamente em seu príncipe general, respondeu com prontidão. Luísa voltou com notícias animadoras: a rebelião estava pronta para eclodir. No dia marcado, enquanto as tropas do chanceler marchavam para invadir o principado, milhares de cidadãos das Dunas Altas tomaram as praças e palácios, exigindo o fim do regime opressor. O levante foi rápido e certeiro, liderado por Aurélio, Íria, Mateu e Baltazar, que se tornaram heróis entre o povo. O chanceler Otávio tentou fugir, mas foi capturado e julgado por seu próprio povo. No dia seguinte, uma grande cerimônia foi realizada nas fronteiras. Luísa entregou a Dom Heitor o estandarte da liberdade conquistada, e este, emocionado, disse: hoje, não vencemos uma guerra. Hoje, vencemos o medo. O povo da República das Dunas Altas pediu ajuda para se reorganizar e, com apoio do Principado, fundaram uma nova nação, a Confederação dos Ventos Livres, com base em justiça e participação popular. Luísa foi aclamada como heroína e, anos depois, sucedeu seu pai como governante. Mas ela se intitulou não princesa, nem rainha, mas guardiã do povo, seguindo os passos de Dom Heitor, que se retirou para viver entre os livros, os campos e a memória viva de um povo livre. E assim, o Principado de Pernambuco, forjado pela honra, guiado pela justiça e iluminado pela sabedoria, se tornou uma lenda viva entre as nações. E sua história ecoava em cantigas, livros e sussurros do vento que corre entre as palmeiras e os sertões. Fim.